Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma videoaula de física e o tema da nossa videoaula de hoje será a indução eletromagnética. E para este estudo, nós vamos ao site FET Colorado, onde nós iremos ver um aplicativo de física. Eu deixo aqui no slide número 14 o link onde vocês poderão ter acesso a esse aplicativo num outro momento. Pessoal, estamos então aqui no nosso aplicativo e nós podemos observar aqui quais os elementos deste aplicativo. Aqui nós temos uma lâmpada conectada a um circuito fechado, onde aqui na extremidade temos uma bobina constituída de 4 espiras. Esse circuito é fechado. E aqui nós temos um voltímetro para acusar a voltagem, existente aqui nesse circuito elétrico. Aqui nós temos um ímã norte e sul. Aqui nós temos uma caixinha onde a gente pode marcar as linhas de campo magnético deste ímã. E aqui neste ícone embaixo a gente pode inverter a polaridade do ímã. Nesta outra caixinha a gente pode clicar aqui e termos uma segunda bobina. Pois bem, vamos desmarcar e deixarmos aqui a situação inicial. Percebam que esse circuito é fechado e que não tem nenhuma bateria para acender essa lâmpada, e muito menos alguma chave que possa ligar e desligar o circuito. Nós vamos pegar esse ímã, vamos trazer ele até aqui e vamos inserir dentro dessa bobina. E olha o que acontece ao inserirmos e retirarmos. A lâmpada pisca. E além disso, registra-se aqui nesse voltímetro uma tensão ora negativa, ora positiva. Negativa, positiva. E assim vai conforme o movimento do ímã no interior desta bobina. O que acontece se invertermos a polaridade? A lâmpada continua brilhando com o movimento deste ímã. Parou, cessou. A inversão da polaridade inverte o sinal da corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica gerada por essa bobina. Então, qual é a explicação deste fenômeno? Primeiramente, a gente consegue entender que todo ímã tem em sua volta um campo magnético que é gerado por ele. Essas linhas de campo magnético, elas passam pelo interior desta bobina. Bom, aqui nós temos um fluxo magnético percorrendo essa bobina. O fluxo magnético percorrendo a bobina não gera nada. Está aqui a lâmpada apagada. Porém, ao mexer na bobina, o que acontece? Eu faço uma variação no fluxo magnético. E a variação no fluxo magnético que passa por dentro da bobina gera corrente elétrica. Percebam aqui que dentro dessa bobina nós temos 4 linhas de campo magnético. À medida que eu aproximo o ímã, o que está acontecendo? Está passando mais linhas dentro desta bobina. Então, estamos aumentando o fluxo magnético, estamos gerando corrente elétrica. Tirando, a gente altera o campo magnético. Olha, então, o movimento faz o campo magnético no interior da bobina ser alterado. Então, há uma variação de fluxo magnético e essa variação acaba gerando uma corrente elétrica que nós chamamos de corrente elétrica induzida. E, ao mesmo tempo, aparece aqui uma tensão induzida. Esses fenômenos, eles foram explicados por 2 físicos, um chamado Heinrich Lenz e outro Michael Faraday.
chamamos então a lei de Lenz e a lei de Faraday da indução eletromagnética. A lei de Lenz, ela trata sobre qual seria o sentido da corrente elétrica quando a gente movimenta o ímã no interior aqui da bobina. E a lei de Faraday vai tratar sobre qual é a tensão gerada por esta movimentação. Então, uma lei vai trazer a equação matemática, que é a lei de Faraday, para a gente calcular a voltagem aqui na linguagem popular, e a lei de Lenz vai tratar sobre qual o sentido da corrente elétrica nesse movimento do ímã. Então, gente, esse aqui é o aplicativo que eu queria mostrar para vocês. Esse aplicativo, então, mostra que o movimento do campo magnético no interior de uma bobina, essa variação de fluxo, vai gerar uma força eletromotriz induzida e uma corrente eletromotriz induzida. Esse é o princípio de geração de eletricidade. Voltando então aqui aos nossos slides, a gente conseguiu perceber isso. A movimentação aqui desse ímã gera uma variação de fluxo magnético e essa variação vai gerar corrente elétrica induzida e uma força eletromotriz induzida. Bom, Lenz, que nada mais é do que um físico chamado Heinrich Lenz, ele propôs uma regra que foi utilizada para determinar o sentido da corrente elétrica. Porém, essa lei de Lenz, ela foi posterior à descoberta de Michael Faraday. Então, Michael Faraday, ele primeiro determinou a força eletromotriz induzida, para depois o Heinrich Lenz vir e saber qual era o sentido da corrente gerada por essa indução eletromagnética. Nós temos aqui um vídeo muito bacana, que eu trago do canal Física na Prática, que vai falar sobre o fenômeno da autoindução eletromagnética e que vai mostrar para a gente, na prática, o que acontece a respeito da lei de Lenz. Vamos assistir a esse vídeo, então. Bom, aqui é para a gente mostrar como que você cria a indução eletromagnética, né? Então, aqui nós vamos mostrar a lei de Faraday e a lei de Lenz, né? Então, eu tenho dois aros, de alumínio. O alumínio é um material que não é ferromagnético, então ele não é atraído, pelo ímã, Isso aqui é um ímã. E um dos anéis, ele é cortado, ou seja, ele tem um pequeno corte. Então não vai haver corrente passando por aí. Isso, mas o outro sim. O outro sim, exatamente. Então, aqui é bem interessante porque você pode mostrar a lei de Faraday e a lei de Lenz, a lei do contra. Ou seja, se eu tenho aqui um campo magnético e eu vario o campo magnético, tento aproximar o ímã aqui dessa espira, ele tende a se afastar. Porém, se ele está dentro... Não acontece nada, porque não houve a variação do fluxo, campo. Exatamente, não houve variação do campo magnético. Então, se eu tento puxar, ele vem junto. Se eu tento colocar, ele se afasta. É a lei de Lenz, A tendência é gerar uma corrente de forma que ele vai criar um campo contrário àquele que... Isso, essa é a ideia, da lei de Lenz, não é isso? A lei do contra. Se eu tento introduzir, ele não quer que haja aumento do campo. Se eu quiser tirar... Olha que interessante. É sempre do contra, não é isso? Sempre do contra. Não é isso? Exatamente. A corrente é sempre... ela vai surgir sempre no sentido de minimizar o efeito, Se for aumentar, ela procura diminuir, Se for para diminuir, ela procura aumentar, não é isso? Exatamente, chamado lei do contra, E não importa qual o polo, Sim, não se importa. Norte ou Sul.
No norte aqui ele repele. O que importa é a variação do campo magnético, do fluxo do campo magnético. Isso. Se eu ponho o lado sul, também ele repele. Interessante, belíssima experiência. Enquanto que desse lado, como ele é cortado, né, praticamente ele não sofre nenhuma ação. É porque você não tem a corrente induzida, né? Não tem mais a corrente induzida. A corrente induzida é bem pequena, no caso, né? Tá? Mesmo assim, né, olha, tá? Não há muita variação. Enquanto que aqui você tem muita variação. E aqui tem que ser necessariamente um metal, né? Um metal, sim, Né? para que haja bastante corrente. A corrente, Pessoal, então vocês viram esse vídeo e conseguiram perceber que o ímã acabava repelindo aquele anel, né, de metal ali, de alumínio. E aí não tinha nada a ver com o magnetismo, porque o ímã não atrai o alumínio, mas sim com o fenômeno da indução eletromagnética. Então, o Heinrich Lenz, ele disse o seguinte, que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que o campo magnético criado por ela se opõe à variação do campo magnético que a produziu. Então, naquela experiência, vocês viram isso aqui, ó. O ímã era aproximado da bobina. E aí a bobina acabava se afastando. Por que a bobina se afastava? A explicação era, tinha que ter uma corrente elétrica aqui para gerar um campo magnético, para o campo magnético desta bobina interagir com o campo magnético desse ímã. E aí, vocês sabem que dois campos magnéticos pode haver uma interação de atração ou de repulsão. Só que, ao aproximar, tinha repulsão. Então, se tinha repulsão, esse lado da bobina tinha que ser um lado idêntico a esse. Então, aqui é o norte, aqui deveria ser o norte. Então, significa que o campo magnético gerado por essa bobina deveria ter essa orientação. Nós estudamos que a regra da mão direita, para que a gente determine o sentido do campo magnético, basta segurar o fio com o polegar atuando no sentido da corrente. Então, se a gente pegar esse fio aqui, ó, e com a mão direita, com o polegar no sentido da corrente, de tal forma que esses nossos dedos aqui apontem para o campo magnético, a gente poderá concluir que a corrente elétrica terá esse sentido. Ora, é só a gente pegar com o polegar nessa direção e os dedos aqui vão estar circulando, apontando para cá, ó. Certo? Então, a regra da mão direita permite que a gente identifique o sentido da corrente. Vou limpar aqui o slide para não ficar poluído, tá, gente? Então, sabemos que a corrente elétrica ela tem esse sentido devido à regra da mão direita. Então, a corrente tem um sentido anti-horário. Então, esse movimento de aproximação do ímã gerou uma corrente induzida nesse sentido. É isso que diz a lei de Lenz. Professor, mas se afastarmos esse ímã, o que vai acontecer? Bom, quando ele afastava, vocês viram ali no videozinho, retornem e analisem novamente. Quando afastava esse ímã, a tendência dessa bobina era ir junto dela. Bom, para que ela vá junto com o ímã, qual foi a explicação dada por Lenz? Que aqui deveria ter um polo sul, porque o sul ele é atraído pelo norte. Logo, tem que existir um campo magnético gerado por essa bobina nesta orientação. Sabendo que a regra da mão direita diz o seguinte, que o polegar está no sentido da corrente e esses dedos apontam o sentido do campo magnético, faça um raciocínio aí, né, gente? Olha, se você pegar aqui, tá? Botar o seu polegar nessa direção aqui, você vai perceber que os seus dedos vão fazer esse movimento aqui por dentro, ó, no mesmo sentido do campo magnético. Então, significa que a gente sabe que tem que ter uma corrente nessa direção. Então, o afastamento do ímã gera uma corrente induzida no sentido horário. Então, aproximou o ímã, a corrente vai ser anti-horário e afastando no sentido horário.
Foi isso que Lenz estabeleceu na sua lei. Então, aqui nós temos todas as situações possíveis. O movimento, quando o ímã se aproxima, a tendência sempre contrária, tá, gente? Se o ímã está aproximando, a tendência da bobina é afastar, então tem que ter um polo norte aqui. Se o ímã está se afastando, a tendência da bobina é se aproximar, então tem que ter um polo sul. Aqui, se a gente inverter as polaridades do ímã, vai ser o processo inverso. Talvez você possa estar assustado aí, poxa, mas é tanta coisa para a gente compreender. Eu vou trazer um macete aqui para vocês no slide número 22 que vai facilitar a sua vida. Nós temos que entender, gente, então, que a lei de Lenz, ela é a lei, como a gente diz, é a lei do contra. Mas como assim a lei do contra? Vamos pensar o seguinte, aqui você está movimentando o ímã para cá, então você está aproximando o ímã. Qual é o contrário da bobina? Ela tende a se afastar. Então, aproxima o ímã, a bobina vai fazer o contrário, ela vai afastar. Para ela afastar, tem que ter um polo norte aqui na frente. Bom, então, o que acontece? Como é que eu vou saber o sentido da corrente? Bem simplesinho, tá? Você vai desenhar uma letra N aqui, e quando você estiver vindo com a caneta aqui, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, significa que a sua corrente vai ter esse sentido. Opa, facilitou melhor, professor. Vamos ver aqui como é que fica nessa situação. O que o ímã está fazendo? O ímã está sendo afastado da bobina. Então, aqui você afasta o ímã. Qual é a tendência da bobina? É o contrário, ela tende a se aproximar do ímã. Então, para que a bobina venha para próximo do ímã, aqui precisa ser um polo sul, um polo contrário a esse, ó. Então, quando termina aqui essa pontinha do S, a gente puxa para cá, ó. Então, você tem uma corrente elétrica nesse sentido. Viram? É só pegar, seguir aqui a pontinha do N e aqui a pontinha do S. Ah, mas se eu quisesse ter pego aqui, ó, do lado de cá, também dava, gente, ó. Ó, tá no mesmo sentido. Bacana, né? Vamos olhar esse aqui agora, ó. Novamente, quem está aproximando é o polo sul. Então, o ímã está aproximando. A tendência da bobina é afastar. Se a bobina tende a se afastar, aqui tem que ser um polo sul, ó. Então, a corrente vai ter esse sentido aqui, ó. Então, a corrente aqui, vamos desenhar o I. Aqui nesse caso, o ímã está se afastando, então a tendência da bobina é se aproximar. Para ela se aproximar, aqui é um sul, então a bobina tem que ser um polo norte. Então, aqui, ó, continuo. Então, eu tenho o sentido da corrente elétrica. Daí, todos os sentidos, gente. Analisem. Aqui a corrente é anti-horário e aqui a corrente é horário. Então, olha aqui anteriormente. Anti-horário e horário. Norte e o sul, né? Olha lá, ó. Norte e o sul. Olha nessa figura de baixo. Corrente horário, corrente anti-horário. Sul e norte. Corrente horário, corrente anti-horário. Sul e norte. Então, esse é um macetezinho para você identificar o sentido da corrente proposto pela lei de Lenz. A lei de Lenz é apenas isso, gente. É só uma lei teórica para descobrir o sentido da corrente elétrica. Já a lei de Faraday, tá? Ela é uma lei que prevê qual é o valor da voltagem, aqui na linguagem popular, estabelecida nesse circuito fechado quando tem essa movimentação do campo magnético aqui no interior dessa bobina. Então,
Quando varia o fluxo magnético, no intervalo de tempo, você gera uma força eletromotriz induzida, ou seja, você gera uma tensão, uma voltagem. E esse sinal negativo aqui é só para dizer que a lei de Lenz lá era a lei do contra, né? Então, para a gente saber que gera sempre um campo magnético contrário à tentativa da indução. O sinal aqui não é o principal. O principal é saber que existe a variação do fluxo magnético e essa variação no intervalo de tempo gera uma tensão elétrica, gera uma força eletromotriz induzida. Então, a variação do fluxo magnético, a unidade é o Weber, a variação do tempo, a unidade é segundo, e a tensão elétrica vai ser Weber por segundo, que nada mais é do que o volt. Devemos lembrar que o fluxo magnético que a gente viu na videoaula anterior é dado por P vezes A vezes cosseno de θ. Isso a gente viu na videoaula anterior. Se vocês não recordam, aconselho que vocês assistam. Vamos então para a aplicação desta equação nos exercícios. Uma espira quadrada de lado 0,3 é atravessada por um campo magnético uniforme e perpendicular ao plano da espira. O campo magnético varia somente em módulo, passando de um valor inicial 0,2 para um valor final de 0,8, num determinado intervalo de tempo de 0,4 segundos. Calcule a variação do fluxo magnético e a força eletromotriz induzida na espira. Pois bem, quais os dados que a gente tem? Nós temos aqui que a espira é quadrada e ela tem um lado de 0,3 metros. A gente tem aqui também que o campo magnético inicial é 0,2, então BI é 0,2, e ele altera esse campo magnético para 0,8. Então, campo final vai ser 0,8 Tesla. E essa variação de campo de 0,2 para 0,8 leva 0,4 segundos. Esse é o intervalo de tempo, está aqui, ó. E aqui tem uma informação que o campo é perpendicular, né, ao plano da espira. Então, não vai 90 graus aqui, por quê? Porque a espira ela está assim, tá? E o campo magnético ele está assim. Então, a gente sabe que a reta normal, ela é uma reta que forma 90 graus. Este ângulo aqui é o ângulo entre a normal e o campo magnético. Tá? Então, aqui, este ângulo entre os dois é 0 graus. Então, o fluxo magnético vai ser dado por ΔΦ e a força eletromotriz vai ser dado pela letra epsilon aqui. Para encontrarmos a variação do fluxo magnético, a gente vai precisar fazer o fluxo final menos o inicial. Então, a gente vai precisar calcular qual era o fluxo que tinha no início e qual era o fluxo magnético que tinha no fim. Fazendo depois a subtração, a gente vai encontrar a variação do fluxo. Bom, para calcular o fluxo no início, a gente precisa multiplicar o campo magnético do início pela área da espira pelo cosseno do ângulo. Foi dado o ângulo de 0 graus aqui. Bom, uma espira quadrada, ela tem uma área que é obtida pela multiplicação dos lados. Lado vezes lado vai dar a área. Então, o lado da espira é 0,3, 0,3 vezes 0,3 é 0,09 metros quadrados. Logo, eu vou ter aqui, então, o fluxo inicial é dado pela multiplicação do campo magnético inicial, que é 0,2, pela área, que é 0,09, está lá em cima, pelo cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 é 1. 1 vezes esses valores aqui vai dar 0,018 Weber. E o fluxo final, qual vai ser? O fluxo final vai ser
campo magnético final vezes a área vezes o cosseno de θ. Onde o campo final está aqui, ó, 0,8. Então, eu tenho 0,8 vezes a área 0,9 vezes o cosseno do ângulo 0 graus. Fazendo a multiplicação dessas três grandezas, nós vamos ter 0,8 vezes 0,9, 0,072 Weber. Então, no início o fluxo magnético era esse, no final o fluxo magnético é esse. Portanto, subtraindo esse número desse, para obtermos a variação do fluxo, vamos obter o resultado de 0,054 Weber. Bom, está aqui a resposta da letra A. E para calcularmos a força eletromotriz induzida, basta a gente pegar a fórmula, variação do fluxo dividido pelo intervalo de tempo. Esse fluxo aqui variou durante o tempo de 0,04 segundos. Então, eu substituo aqui o 0,54, que foi calculado, e o tempo nós temos aqui nos dados, 0,04. Dividindo 0,054 por 0,04, vai dar um resultado de menos 1,35 volts. Essa é a força eletromotriz induzida. Aqui nós temos um exemplo número 4, onde diz o seguinte: uma espira quadrada de lado 20 centímetros tem seu plano paralelo às linhas do campo magnético uniforme, cujo módulo é 6 vezes 10 na menos 4. Sabendo que após 8 segundos seu plano fica perpendicular às linhas do campo magnético, calcule a variação do fluxo magnético e a força eletromotriz induzida na espira. Os nossos dados. O lado da espira é 20 centímetros, né? O campo magnético é 6 vezes 10 na menos 4. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Tá? Aqui vai ser para esta situação aqui, ó, quando as linhas estão paralelas ao plano, tá, gente? Ao plano da espira, tá? E aqui um ângulo de 0 graus, quando a espira tem o seu plano perpendicular às linhas do campo. E aí a gente precisa calcular o fluxo magnético e a força eletromotriz induzida. Gente, talvez aqui vocês tenham um pouquinho de dificuldade na identificação desses ângulos. Aqui a gente está falando do plano, tá? O plano da espira paralelo. Então não é 0 graus, é 90. Olha para essa figurinha aqui, ó. Aqui o plano está paralelo às linhas de indução, ó. Então, a reta normal, ela está aqui, tá, gente? E a reta normal, ela forma 90 graus com as linhas de indução magnética. Então, esse ângulo aqui é o ângulo da normal com relação ao campo magnético. Aqui, gente, o plano da espira está perpendicular, é o que o problema dizia, ó. O plano está perpendicular às linhas. A reta normal, ela é assim, gente, ó. Então, aqui é a reta normal. Aqui são as linhas do campo magnético. Este ângulo entre o B e o N é 0 graus. Aqui, ó, N e B formam entre si um ângulo de 0 graus. Por isso, tá? Vou voltar aqui ao enunciado. Por isso que aqui, ó, quando é paralelo, vai ser 90 e aqui quando é perpendicular é 0. Tá? Por essa relação. Porque a gente não está olhando o plano, a gente está olhando a reta normal. Tá? É o que a gente tem aqui, ó. Vamos então à solução do nosso problema. Para a gente calcular a variação do fluxo, é óbvio que a gente vai precisar do fluxo inicial e do fluxo final. Onde o fluxo inicial vai ser B vezes A vezes o cosseno. Aqui, o que está variando não é o campo magnético, mas sim a posição da espira. Portanto, eu vou ter aqui o campo, dado por 6 vezes 10 na menos 4,
multiplicado pela área, que foi calculada aqui em cima, 0,2 vezes 0,2, que é o lado aqui da espira, né, gente? Então, aqui, 0,2 metros, você multiplica, você tem 0,04, você substitui, então, aqui, multiplica pelo cosseno de 90 graus. Então, no início, tu tens um fluxo nulo. Não tem nada passando de fluxo pela espira. E no final? No final, a gente vai ter o campo magnético, nós vamos ter a mesma área, só que agora o ângulo da espira é 0 graus. Então, você vai ter aqui 610 a menos 4 vezes 0,04 vezes cosseno de θ. Cosseno de 0 é 1, então multiplicando vai dar 0,24 Weber. Tá? Logo, a gente sabe que a subtração desses dois valores aqui, vai dar a variação do fluxo magnético. Tá? Então, o slide seguinte, variação do fluxo magnético é o 2,4 10 a menos 5 menos 0. É o próprio 2,4 10 a menos 5. E a força eletromotriz induzida é essa variação do fluxo dividido pelo intervalo de tempo. O problema diz que o intervalo de tempo que ocorria era de 8 segundos. Então, divide isso por 8, você vai ter uma força eletromotriz induzida de 0,310 na 5 volts. Eu posso reescrever essa vírgula para cá, uma casa, e ficar com o número 3 vezes 10 na menos 6 volts. Gente, então retornando aqui aquela figura explicativa para vocês, esse giro da bobina faz variar o fluxo magnético. E fazendo variar o fluxo magnético, vai gerar corrente induzida e força eletromotriz induzida. É isso que o problema estava falando. Esse aqui, gente, é o princípio de geração de energia de uma usina. Você tem o gerador que fica girando, submerso a um campo magnético, e aí vai fazer o quê? Vai fazer uma variação de fluxo e vai gerar as forças eletromotrizes induzidas e, consequentemente, as correntes elétricas induzidas, que é a corrente que chega até na nossa casa. E também, gente, vocês viram que o sinal, ora, lá na simulação, que o sinal ora ia para o lado negativo e ora ia para o lado positivo. Isso é uma alternância de sentido. Por isso que a gente fala que temos corrente alternada. Ora a corrente tem um sentido e ora a corrente terá um outro. Essa é a explicação daquilo que chamamos de corrente alternada. Galera, então vocês viram que existem algumas maneiras de fazermos variar o fluxo magnético para gerar energia. Então, existem 3 formas de a gente mudar o fluxo magnético. Uma é alterando o campo magnético, outra alterando a área e outra alterando o ângulo, ou seja, a posição que a bobina tem em relação ao campo magnético ao qual ela está inserida. Então, essas 3 formas são as maneiras de a gente fazer a variação do fluxo magnético para gerar eletricidade. Então, aqui existe uma primeira, que é aquela experiência mostrava para a gente. Você pega o ímã e balança ele para cima e para baixo aqui, fazendo mudar aqui o fluxo e gerar eletricidade. Ou por meio aqui de um reostato, que você varia a corrente, aí vai variar o campo magnético, tá? E aí aqui você tem na sequência um vídeo que eu tirei, né, do canal do YouTube, desse linkzinho aqui. Vai rodar aqui na sequência para vocês assistirem uma explicação básica do princípio da geração de eletricidade. Neste vídeo veremos o princípio de funcionamento de uma usina hidroelétrica. Para isso usaremos fios de ligação, um suporte com lâmpadas LED, 2 recipientes ou reservatórios de acrílico ligados por uma mangueira e um suporte de acrílico com um eixo metálico acoplado a uma turbina feita com colheres de um lado e um disco com ímãs do outro lado.
Usaremos esse suporte, no qual a turbina feita com colheres pode girar livremente e transmitir esse movimento para o disco com ímãs, por meio do eixo metálico. Os ímãs que estão afixados no suporte têm o campo magnético perpendicular ao plano das faces. No suporte, há ainda uma bobina de 4.000 espiras posicionada bem próxima aos ímãs, mas sem tocá-los. A turbina é colocada dentro do recipiente maior de acrílico e em seguida ligam-se os terminais da bobina nas lâmpadas LED ligadas em paralelo. Quando levantamos o recipiente menor, a água começa a escorrer através da mangueira, incidindo sobre as pás da turbina, que, por sua vez, começam a girar devido ao impulso recebido pela água. O disco com os ímãs também começa a girar, e cada vez que um ímã passa próximo da bobina, induz um campo elétrico, que produz uma corrente elétrica através das lâmpadas que se acendem. A variação do fluxo do campo magnético dos ímãs em movimento induz o campo elétrico na bobina. Desta forma, podemos visualizar de forma simples a lei da indução eletromagnética de Faraday, que, hoje em dia, tem inúmeras aplicações no nosso cotidiano. Por exemplo, todos os geradores de energia elétrica, tais como as utilizadas nas usinas hidrelétricas, termoelétricas ou eólicas, ou também os transformadores elétricos e as bobinas em circuitos elétricos. Então, gente, uma outra forma é variando o ângulo, né, que a gente viu no exemplo anterior. E aí, esse aqui é uma versão diferente de uma usina, que ao invés de girarmos o campo magnético, a gente gira a bobina. Aqui tem uma foto de um gerador elétrico. É enorme esse enrolamento de fio aqui, gente. Ó. Provavelmente é de uma usina hidroelétrica. E uma última maneira é fazendo a área da espira variar. Para que a gente faça a área da espira variar, a gente teria aqui um circuito fechado, de tal maneira que esse trilho aqui pudesse ser movimentado para a direita ou para a esquerda. Então, olha aqui, ó, essa simulaçãozinha. Você vai aumentando aqui a área, fazendo o deslocamento desse fio aqui nesse caminho fechado. E aí, quando você faz esse movimento, gera corrente elétrica aqui nesse circuito. E claro, quando para de haver a variação do fluxo, deixa de ter corrente elétrica. Nessas situações aqui, a força eletromotriz induzida é calculada por essa fórmula, onde L é a largura aqui, ó, ou o comprimento desse fio que está se movendo, B é o valor do campo magnético e V é a velocidade que esse fio se desloca. Então, fazendo LBV, você vai ter a força eletromotriz induzida. Aqui eu mostro para vocês o que significa cada uma das letras e suas respectivas unidades do sistema internacional. Para finalizarmos a nossa aula, vamos para mais dois exemplos. Esse primeiro exemplo diz o seguinte, que um condutor retilíneo, esse que está na cor vermelha, ele tem 40 centímetros de comprimento e ele tem uma resistência elétrica de 3 ohms. Ele está em contato com um condutor de resistência desprezível dobrado conforme a figura. E é esse fio em azul aqui, tá? O conjunto se encontra numa região onde existe um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano do circuito e de intensidade 1,5 Tesla. Então o problema deu aqui o valor do B, né? Tá aqui, ó. E aí ele diz que um operador puxa o condutor, alguém vai puxar isso aqui, com uma velocidade de 4 metros por segundo. E a gente precisa calcular a força eletromotriz induzida
e a corrente elétrica induzida. A gente sabe, então, que o L é o tamanho do fio, o problema deu aqui, ó, 40 centímetros. O problema deu a resistência elétrica desse condutor. O problema deu também a velocidade que ele se desloca, 4, e ele deu aqui o valor do campo magnético, 1,5 Tesla. Teremos a força eletromotriz, que é a letra E, e a corrente induzida, que é a letra I. Aqui estão os dados. Vamos usar a fórmula LBV, onde o L tem que ser em metros, 0,4, B é 1,5 e V é 4. Multiplicando 0,4 por 1,5 por 4, a gente vai ter uma força eletromotriz induzida de 2,4 volts. Olha, 1,5 vezes 4 é 6. 6 vezes 0,4 é 2,4. E para a gente saber qual é a corrente induzida, basta usar a primeira lei de Ohm. A gente sabe que a primeira lei de Ohm é U sobre R. Isso aqui, ó, equivale a U. Então, a tensão dividido pela resistência. O problema deu a resistência do fio. A gente sabe a tensão, que é 2,4. 2,4 dividido por 3 vai dar 0,8 Ohm. Então, naquele fio que nós tínhamos ali, ele se movia com uma velocidade de 4 metros por segundo. Gerava uma tensão de 2,4 e isso fazia com que houvesse uma corrente elétrica nesse circuito de valor 0,8 amperes. Exemplo número 6 diz também assim para a gente. A figura mostra uma espira metálica sendo deslocada com velocidade V 10 metros por segundo em um campo magnético de 0,8 Tesla. Suponha que esse comprimento desse fio é 0,2, então podemos afirmar que o sentido da corrente induzida e a força eletromotriz induzida são respectivamente. Então, os dados que o problema forneceu, velocidade, campo magnético e o tamanho do condutor, estão aqui, ó, tamanho 0,2, campo magnético 0,8 e velocidade 10. Para calcular a força eletromotriz induzida, basta fazer LBV. Bom, L02, B08, V10. 10 vezes 0,8 é 8. Vezes 0,2 é 1,6 volts. Então, a força eletromotriz é muito fácil de ser calculada. Agora, a gente precisa saber para que lado a corrente elétrica está circulando. Se ela vai ter esse sentido horário ou se ela terá o sentido anti-horário. Bom, de que maneira eu determino esse sentido da corrente elétrica? Para a gente determinar o sentido da corrente, a gente precisa lembrar o seguinte. O sentido convencional da corrente, ele é dado pelo movimento fictício das cargas positivas. Então, vamos supor que aqui nós tenhamos vários prótons, várias cargas positivas, constituindo aqui o material desse fio condutor. Bom, se o sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento fictício dos portadores positivos, a gente vai pensar o seguinte, a regra da mão direita diz o seguinte, que o polegar deve ficar atuando no sentido da velocidade, os demais dedos no sentido do campo magnético e o tapa representa a força que essas partículas sofrem quando imersas nesse campo magnético. Então, se você colocar a sua mão aqui de tal forma que o campo magnético está aqui, ó, o campo magnético está para dentro da página e o polegar está para cá, essas partículas vão sofrer forças para cima aqui, ó. Então, elas vão se movimentar assim. Claro que daí vai fazer para cá, depois ela vai vir para cá e vai ter esse movimento aqui da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica vai fazer esse movimento aqui nesse circuito elétrico. Tá, gente? Logo, a nossa resposta é a letra B.
esse sentido é anti-horário, e o valor da força eletromotriz que nós calculamos foi 1,6 volts. Galera, espero que vocês tenham compreendido mais esse tema da física. Se gostaram, deixe o seu like. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Deixo um grande abraço. Nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.